bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o prefeito Mauro Mendes de Cuiabá, que se exaltou no primeiro bloco, né, prefeito? Tomou uma aguinha, já se acalmou um pouco mais. Ana Carla, por favor, repita aquela sua pergunta sobre a pesquisa. A pergunta é se existia ou se existe uma pesquisa interna onde apontava o senador Jaime Campos empatado tecnicamente com o deputado federal Wellington Fagundes, um crescimento do Rui Prado e um índice de rejeição do Jaime altíssimo, que, inclusive, os institutos de pesquisa, a pessoa que fez a pesquisa, e que não estou autorizada aqui a falar o nome, orientou ele, olha, com essa rejeição você dificilmente será eleito. E isso foi na semana que ele desistiu de ser candidato. Isso também contribuiu para ele desistir? Ana, eu ouvi falar de muitas pesquisas aí no mercado, como você ouviu falar, mas eu não tive acesso a isso, então eu não posso fazer nenhum, seria irresponsabilidade da minha parte, né, fazer um comentário tão consistente como essas informações que você traz aí, em cima de algo que eu não vi, de um papel que eu não peguei, que eu não li. Mas você teve acesso a algum tipo de pesquisa? Eu ouvi falar de muitas consumo pesquisas interno. aí, tá? Mas eu não tive acesso a elas. O Comitê da Maldade, o famoso Comitê da Maldade, não, teria agido nesse caso, encomendando essa pesquisa, enfim. Não, eu não tenho conhecimento disso. Eu ouvi falar de muitas pesquisas aí, a que eu tive acesso foi a do Vox Populi, que foi divulgada aí pela imprensa. Que o Jaime estava em primeiro, com uma larga vantagem, né? Foi essa que eu tive acesso. Ouvi falar de algumas outras aí, mas não tive acesso. Então eu me reservo ao direito de não comentar sobre elas. Mas essa pesquisa foi impugnada, prefeito. Qual é a sua avaliação dessa impugnação? Olha, são detalhes técnicos, eu já vi muitas pesquisas serem impugnadas aí, eu já impugnei pesquisa, já tive pesquisa minha impugnada. Isso são pequenos erros, né, técnicos ali, pequenos detalhes, né, que não invalida, às vezes, o número que traz. Mas se comete pequenos erros, a justiça é acionada e ela tem que ir no detalhe e, se não cumpriu todos os detalhes, todos os requisitos legais, ela é suspensa. O que é estranho aí, André? Senhores e senhorita, vamos mudar de assunto, deixar o Jaime Campos, já foi, né? Já passou o Jaime, está lá na fazenda dele, deixa ele esfriar a cabeça, vamos falar de coisa mais concreta. Mais saindo da suposição. Vamos para o mundo real. Vamos para o mundo real. O seu mundo real. Nossa. O seu mundo real. Quando que não é nada o senhor assumiu o Palácio Alencastro faz exatamente 18 meses. Estou errado? Meses, exatamente. 18 meses. Completos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses 18 meses do senhor e também perguntar. O senhor chegou na prefeitura, encontrou um caixa vazio, encontrou dívidas astronômicas e um buraco de R$1 bilhão, o buraco foi deixado, né, pela administração anterior, enfim, buraco que vem aí de décadas, né, Onofre? O Onofre está aqui há mais tempo que eu, ele pode falar melhor sobre isso. E aí, o que é que o senhor conseguiu já fazer nessa situação? Conseguiu tapar esse buraco já? Na verdade, André, nós temos sim completo aí... Ou não há asfalto que chegue para tapar esse buraco aí? Já tapa não. Na verdade, André, nós assumimos a Prefeitura de Cuiabá há exatamente 1 ano e 6 meses. Estamos à frente da administração, né, que não é fácil, a administração pública ela tem algumas características, principalmente os requisitos legais que impõem, né, um modo de trabalhar que torna essa administração muito lenta. Os requisitos legais para que você possa fazer uma compra, um processo de licitação, faz com que você perca, às vezes, meses, aquilo que na iniciativa privada você consegue executar com horas ou, quando muito, com dias ou semanas. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para dar uma certa celeridade em alguns projetos que nós achamos que é importante e vital para a cidade, para que nesses 4 anos nós possamos dar uma contribuição positiva a essa cidade, como eu tenho certeza que todos, de alguma forma, que por ali passaram, deram a sua contribuição. Nós estamos focados em algumas áreas da nossa administração, estamos focados, por exemplo, no programa Novos Caminhos, que é um programa de asfaltamento e de recuperação asfáltica na cidade de Cuiabá. Nós estamos agora, ao longo dessa semana, estávamos programados para a semana que passou, mas a mudança climática aí não nos permitiu fazer o lançamento de 3 obras em 3 bairros importantes de Cuiabá. Mas nesta semana, na quarta, quinta e sexta-feira, nós estaremos, na quarta, no Jardim Vitória, lançando lá 100% de asfalto naquele bairro. Será 100% asfaltado. Na quinta-feira, no Altos da Serra, 1 e 2, que também serão, né, 100% asfaltado.
Na sexta-feira, Pedra 90, etapa 1 e 2, que também os 2 bairros serão 100% asfaltados. Esse programa Novos Caminhos, nós já definimos recurso, conseguimos aprovar um financiamento junto à Caixa Econômica, alguns recursos são próprios da Prefeitura, de algumas emendas. Nós iremos conseguir, nesses 4 anos, asfaltar de asfalto novo 300 quilômetros nas ruas de Cuiabá que não tem asfalto. Isso significa atender praticamente a metade daquilo que falta fazer na nossa cidade. Além desses bairros que nós estamos falando, e com detalhe, André, nós só estamos indo nos bairros fazer lançamento de obra depois que as obras começaram. Eu não vou a nenhum bairro fazer lançamento, Lançar plaquinha só. lançar placa de obra, colocar a placa e depois a obra não chega. Por exemplo, o Renascer, o bairro Renascer, 3 meses depois que as obras começaram, já estava fazendo trabalho de drenagem no bairro, que eu fui no bairro Renascer. Se as pessoas passarem ali para o bairro, ou algum morador do Renascer sabe que o que nós estamos falando aqui é verdade, já está terminando o serviço de drenagem e o asfalto já está sendo aplicado ali em algumas ruas do bairro. Nós estaremos fazendo também 100%, além do Pedra 90, do Jardim Vitória e do Renascer, que estaremos lançando essa semana, também o Florianópolis, União, Umuarama, né? Nós estaremos fazendo outros asfaltos aí em vários bairros. Nesse momento nós estamos trabalhando, por exemplo, ali no Centro América, fazendo asfalto novo, lá no Milênio, lá no Dr. Fábio, já está começando alguns trabalhos também nesse momento, lá no Cabral, no Fortaleza, existem várias regiões da cidade. Quantos bairros Cuiabá tem? Nós temos aí um levantamento que nós estamos atualizando esse dado, essa pergunta, Onofre, eu fiz muitas vezes na administração, né? E quando eu era candidato eu também fazia essa pergunta. Eu via 140 bairros, 180 bairros, 200 e poucos bairros. Depende. Se você olhar o cadastro de CEP, né, do Código de Endereçamento Postal, você vai ter um número de 130 e poucos bairros. Se você olhar o cadastro da Prefeitura é uma coisa, se você olhar, né, o cadastro que a Associação de Moradores fazem junto às União, né, de Moradores de Bairro, dá mais de 250 bairros. Então nós estamos unificando uma linguagem para dizer exatamente quantos bairros, quais são as regiões. Eu autorizei agora um novo recadastramento da cidade de Cuiabá para o trabalho de IPTU, onde nós vamos bater de porta em porta, de casa em casa, de comércio em comércio, para refazer o nosso cadastro imobiliário, georreferenciar isso, ou seja, colocar dentro de coordenadas num programa de computador, e aí nós vamos ter exatamente quais são os bairros, quais são as ruas que estão asfaltadas, para acabar com aquela conversa, né, de que, né, o cidadão mora numa rua, consta na prefeitura que está asfaltado e na verdade não é. Nós vamos passar limpo, vamos saber exatamente o quanto falta de asfalto para se fazer na cidade, né? E esse é um trabalho que vai demorar aí mais de um ano para ser executado, mas nós vamos licitar, contratar esse ano e esperamos até o final de 2015. Depois dá para planejar, né? Dá para planejar com dados concretos. Prefeito. E só para terminar o Novos Caminhos, Ana, nós, além desses 300 quilômetros de asfalto, nós estamos também, né, com um programa de recuperação do asfalto existente. Um dos grandes problemas da nossa cidade é no período de chuva, todo mundo sabe que explode buraco pela cidade inteira. Aliás, voltou a chover. Tá? Choveu, Fora de época, mas né? choveu. E por quê? Porque nosso asfalto, tem asfalto aí que foi feito há 40 anos atrás. Por melhor que ele tenha sido feito, não importa a qualidade da época, todo asfalto, como qualquer equipamento, ele depende de uma manutenção. E muito desse asfalto feito aí há 20, 30, 40 anos atrás, eles durante esse período não tiveram um serviço de recapeamento, alguns deles, ou a maioria deles, e aí na época da chuva esse asfalto ele foi se desgastando, ele fica fino, trinca, resseca, infiltra água ali para aquelas rachaduras, molha a base que tem por baixo ali do asfalto, e aí ela amolecendo, explode buraco na cidade toda. Esse asfalto mais grosso, né, deve ter uns 5 centímetros de espessura, pelo menos, em avenidas e ruas importantes de Cuiabá, mas vai dar para fazer esse tipo de asfalto lá no Pedra 90, lá no Pascoal Ramos, lá no Tijucal, lá na periferia da cidade, onde falta muita estrutura, vai ter como fazer esse asfalto grosso? Não, nós temos ficar uma só técnica. aqui na parte central. Não, veja bem, não é na parte central. Se você olhar o programa Novos Caminhos, nós temos como meta recuperar 500 quilômetros, novo 300. Recuperação 500 quilômetros, que também significa a metade da cidade que precisa ser recuperada. Já executamos até agora, com 1 ano e 6 meses de mandato, 150 quilômetros de ruas. Se você for lá no Pedra 90, na principal, foi recuperado com essa qualidade. Se você for no Parque Cuiabá, nesse momento, foi recuperado com essa qualidade. Se você vir aqui no centro
aqui no Parque Residencial Paiaguás, foi recuperado. Se você for no CPA, na Pernambuco, na Brasil, que as principais ruas, também está sendo recuperado. Porque são as linha vias... de ônibus é diferente, a qualidade do Exatamente, asfalto? depende da qualidade do trânsito que você Onde tem ali. passa ônibus. Né? Ônibus, Mais um forte trânsito ali. mais pesado, com caminhões, com peso maior, você faz o asfalto mais grosso. Nos bairros, nas ruas, né, ali nas ruas que tem um trânsito menor, a recuperação com a lama asfáltica, ela garante uma sobrevida a esse asfalto de 10 a 15 anos sem ter essa explosão, porque ele protege aquelas rachaduras, ele tampa, ele faz todo o recapeamento, evita que se infiltre água ali na base, E veda, e aí né? veda, e você vai ter ali uma diminuição assim violenta desses buracos que explodem aí na cidade durante o período da chuva. E é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho que você faz Se nós fizermos rápido. agora, André, nesses 4 anos, essa metade, e o próximo prefeito fizer a outra metade, Cuiabá vai ficar livre desse grande problema que é a explosão de buracos e vai economizar muito dinheiro, porque quando surge a chuva e vem essa explosão de buraco, você tem que contratar aí 12 a 15 equipes, que fica todos os dias pelejando. Quando chove, às vezes, uma semana inteira, você não consegue tapar, e aí vira aquele caos em algumas regiões. Coisa, né? Mesma história, né? Não choveu, Você pode ver as ruas que nós recuperamos o ano passado, esse ano não teve problema. As que nós conseguimos recuperar esse ano, o ano que vem não tem problema. E aí vai diminuindo, né, ano após ano, esse custo, inclusive, da manutenção do tapa-buraco. Para ir para minha casa, e aquela parte dela ali, perto do Liceu Cuiabano, foi recuperada no finalzinho da gestão anterior à sua. Foi totalmente refeita. Está tudo ondulado já. É. Né? Ali por causa dos ônibus, né? Os ônibus passam ali, o asfalto deve ter sido mal planejado, não deve ter sido esse asfalto, pelo menos esse tipo de asfalto que o Na senhor verdade, isso tá é um falando. outro problema, André, desculpa dizer. O senhor vai ter né? que refazer aquele serviço. É porque, às vezes, assim, Cuiabá, como tem uma temperatura, às vezes, alta em alguns períodos do ano, né, dependendo da composição química ali do asfalto, né, se você errar na dosagem dessa composição, quando aquece muito, o asfalto amolece. E aí você passa um trânsito pesado, uma carreta, alguma coisa ali, um ônibus, aquilo começa a formar aquelas depressões ali, mesmo tendo asfalto, cria aquelas ondulações no asfalto. Tem algumas ruas aí da nossa cidade, a gente tem esse problema. O que vai ter que fazer? Vai ter que vir fresar, arrancar aquilo ali tudo, e colocar fazer de um asfalto ali, O senhor vai ter que fazer um de pouco novo mais de agregado. o serviço mal feito que foi da administração. Mas tem coisa bem feita também, O senhor né? não quer E falar aí- do outro, mas tudo bem. Prefeito, essa redução na arrecadação do município e o contingenciamento do orçamento que o senhor Corte no determinou, orçamento de corte, 10 por 52 milhões. não vai prejudicar projetos como os Novos Caminhos, Parque das Águas, Porto Cuiabá, não vai comprometer esses Ana, projetos? claramente, né, se você não tem dinheiro, você não consegue fazer tudo aquilo que você gostaria. Mas o que eu posso fazer se a arrecadação está diminuindo? No primeiro semestre de 2014, nós tivemos uma perda de arrecadação de 21 milhões de reais. Vinda da onde? Vindo principalmente do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O que significa isso? Que está se vendendo menos imóveis e transferindo menos imóveis na cidade de Cuiabá. Houve uma pequena redução do planejado, do próprio IPTU, né? ISS está se mantendo, o ICMS reduziu um pouquinho, o repasse dos programas federais, também dos repasses constitucionais, chamados assim. Então, prevendo que o segundo semestre desse ano, ele poderá ser, na minha opinião, infelizmente, não só minha, mas dos analistas de mercado hoje no Brasil, e todos os indicadores mostram isso, que nós poderemos ter um segundo semestre um pouco, né, de atividade econômica mais desaquecido. Desaqueceu a economia, significa arrecadar menos impostos. Portanto, né, eu tive que contingenciar. E contingenciar significa cortar gasto, né, para você poder manter o equilíbrio Já começou entre a cortar? receita e despesa. Já. O que foi cortado? Estamos Já? cortando desde Pessoal, carro, nós estamos custeio cortando da carro, custeio da máquina, nós estamos cortando, né, Xerox, nós estamos cortando telefone, tentando economizar tudo no chamado custeio, que é aquela despesa do dia a dia, para evitar que nós tenhamos que cortar o investimento na cidade, que é importante para o cidadão. O asfalto no bairro é importante, reformar as creches é importante, reformar aí os nossos equipamentos esportivos. Nós temos neste momento aí 12 mini-estádios sendo reformados, o ginásio da Lixeira será, o Dom Aquino está em obra lá numa parceria. Temos muitas ações e eu gostaria de preservar todas elas, mas temos que economizar. Senão, nós vamos ter que fazer corte até mesmo no investimento na cidade. O seu secretário de Fazenda, o Guilherme Miller, ele alegou que esse corte é proveniente de uma crise financeira. Está em crise financeira, prefeito?
Não, crise financeira, não sei o que ele quis dizer para isso, mas a Prefeitura de Cuiabá, ela não tem. Talvez uma crise na economia brasileira, né? E ninguém pode Essa deixar de ação dizer... é mais preventiva do que Por enquanto pra ela é resolver? preventiva, porque nós estamos com as nossas contas absolutamente em dia. Se você olhar o balanço da Prefeitura fechado de 2013, você vai ver que todas as secretarias da Prefeitura, exceto a Saúde, vou repetir, todas, exceto a Saúde, fechou no verde, fechou, né, com saldo positivo, ou seja, todas as contas pagas, ou se a conta não estava paga, tinha dinheiro em caixa para pagar no mês de janeiro. A Saúde, infelizmente, nós não conseguimos esse equilíbrio, porque tivemos que gastar muito com a inauguração da UPA, que inaugurou lá em junho de 2013. O governo federal não mandou a sua cota, que era de 650 mil por mês, nem o governo do estado repassou os 325 por mês. Então, só por conta da UPA, nós geramos um déficit, ou seja, uma arrecadação, uma despesa sem ter a receita, né, de quase 6 milhões de reais no ano de 2013. Então, isso prejudicou, junto a outros fatores também. Não foi regularizado ainda esses pagamentos? O governo federal começou a passar a partir de janeiro, já está regularizado, e o governo do estado fez a regularização no papel, mas até esta semana, quando eu vi os últimos relatórios, ainda não repassou os seus 325 mil reais, que seria retroativo só a janeiro. Então nós ficamos aí, só Cuiabá, bancando a UPA, né, durante o mês, né, durante os 6 meses de 2013. 325 mil para a UPA. Uma UPA custa, Onofre, 1.300.000 por mês. Como é que é o combinado? O governo é chamado do estado pactuação. tem que pagar 325 para poder bancar. Em todo o Brasil funciona assim, é uma pactuação feita entre os 3 entes, que o governo federal entra com 50%, ou seja, 650 mil, o governo do estado com 25%, ou seja, 325, e a prefeitura complementa com os outros 25%, ou seja, mais 325. O ano passado, só a prefeitura de Cuiabá pagou essa conta. Então isso prejudica. A prefeitura morreu com 650 mil. Morreu, por mês, na verdade, para manter 1.300.000 por mês, quando ela teria que gastar. O governo do federal também não repassou. Então, E o atraso bancou tudo e agora e nada. funcionou. É só na UPA ou o pronto-socorro também sofre com esses atrasos? Não, nós de temos repasses? aí alguns atrasos que acontecem pontualmente, né? Até a semana passada eu vi um relatório, nós tínhamos quase 6 milhões em atraso para receber do governo do estado. Isso prejudica muito, né? Não é só Cuiabá. Parece-me que existe aí com outras cidades também, isso prejudica muito a nossa administração. Mas voltando à tua pergunta inicial, eu fiz aí um passeio pelo Novos Caminhos, né? Falei dos 300 quilômetros de asfalto novo, dos 500 quilômetros de recapeamento. Perguntei do buraco no caixa. O senhor falou do buraco da rua. Na zona rural de Cuiabá, nós estamos fazendo, já executamos até agora, né, 60 pontes de concreto, ou bueiro celular, ou tubulação de concreto. Nós estamos acabando com aquelas antigas pontes de madeira que todo ano era uma confusão na zona rural da nossa cidade. A nossa meta a ponte cai. Né? A ponte cai, ela quebra. Então nós estamos já com 60 pontes executadas. Queremos até o final do mandato chegar a 100 ou 120 e aí praticamente resolver esse problema na zona rural de Cuiabá. Além disso, a nossa prefeitura, a nossa administração está focada em criar também, André, e acho que uma coisa muito importante, algumas obras que possam mudar o conceito daquilo que a gente chama de lazer público na cidade de Cuiabá. Neste momento, nós estamos construindo o Porto Cuiabá, estamos finalizando e entrando na Caixa Econômica para aprovar os projetos do Parque das Águas, assinamos com o governador Sival Barbosa a cessão da área, que é ali em frente à Assembleia Legislativa, aquela lagoa ali, vai ser implantado um belíssimo parque ali noturno de caminhada, né, com algumas atrações a nível internacional naquele local, vai ser um cartão postal da cidade de Cuiabá. E nós estamos também, até o final do ano, finalizando ali o Parque Tianaíra e aprovando o projeto do Horto Florestal, do novo Horto Florestal que vai ser construído ali na região do Cochipó. Estamos recuperando ali o Isso Parque tudo para Joaquino. 2015? Eu acredito que final de 2015 tudo isso deverá estar pronto, né? Assim como este ano também nós estamos aí planejando algumas ações, né, dentro da mobilidade urbana, como, por exemplo, a duplicação daquele trecho ali da Miguel Sutil até a Avenida das Torres, na Dante de Oliveira, né, a chamada Avenida dos Trabalhadores, para dar uma ligação, uma funcionalidade à Avenida das Torres, né, ligando ali ela, que é uma pista dupla, a uma outra pista dupla, que é na Miguel Sutil.
Então, são muitas ações que nós estamos fazendo. Né? Nós temos obras, nesse momento, em 40 bairros da cidade, tocadas pelo secretário Marcelo. Nós estamos com um programa chamado Floração, que esse ano tem a meta aí, né, de plantar 50 mil mudas de espécies nativas na recuperação de parques, né, de área de preservação permanente, na recuperação das nossas praças, e quase 1 milhão de mudas de plantas ornamentais aí nas rotatórias, em canteiros centrais, em jardins, fazendo a recuperação urbana, né, do visual, melhorando aí o visual da nossa cidade. E a sua principal promessa de campanha, que foi o novo pronto-socorro de Cuiabá? Novo pronto-socorro. Quando vai sair, prefeito? Olha, Ana, eu sempre disse, né, para as pessoas que tudo depende de planejamento. Nada acontece da noite para o dia. Né? O brasileiro tem mania de achar que existem salvadores da pátria. Na Copa agora, todo mundo achava, né, que o Neymar ia salvar a seleção. O Neymar não jogou, pronto. Acabou. Né? Olha o vexame que o Brasil. Aliás, gol da Alemanha. 7-1, né? Gol da Alemanha. 7-1. Gol da Alemanha. Diz que acharam que, né, os aeroportos iam passar vergonha, os aeroportos funcionaram bem, né? Mas a Tudo vergonha... funcionou bem, né? Tudo funcionou Menos bem. a seleção. Menos a seleção. Que pena. Mas não tem salvador da pátria, não é só na seleção. Achavam que o Lula ia salvar a pátria. Não adianta achar que Mauro Mendes vai salvar a pátria ou que, né, que Pedro Táxi vai salvar Mato Grosso. O que existe, gente, é trabalho sério, feito com tempo. Né? E não é da noite para o dia que resolve as coisas. Então, em 2013, Ana, com relação ao pronto-socorro, nós fizemos todo um trabalho de planejamento, visitamos alguns hospitais aí, né, Brasil afora, escolhemos uma metodologia e definimos, né, através de vários estudos que foram feitos, qual o conceito adequado para esse novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Fechamos isso, no início do ano contratamos a empresa para elaborar o projeto, o prazo para que ela entregasse esse projeto 100% finalizado, projeto executivo, com planilha orçamentária, ou seja, pronto para licitar, era agora no mês de julho. Infelizmente, ela pediu uma prorrogação, mas garantiu que nos entrega agora no mês de agosto. Entregando isso, nós vamos preparar a licitação, né, vamos licitar, se Deus quiser, agora no segundo semestre, e pretendemos dar ordem de serviço ainda esse ano para construir ali, ao lado do Centro de Evento Pantanal, esse importante equipamento público que poderá ficar pronto nos próximos 24 meses. Prefeito, falando em equipamento, mudando de assunto aqui, saindo da saúde, já que o senhor tocou no assunto mobilidade, o seu secretário Antenor Figueiredo, secretário de Trânsito e Transportes, não necessariamente nessa ordem, né? É verdade. Esteve aqui falando dos radares. Vão ser instalados radares a um custo de 43 milhões de reais, se não me engano. E foi questionado para ele a questão da indústria da multa, se isso não seria a volta da indústria da multa. E ele deixou muito claro que as máquinas precisam arrecadar para poder pagar a empresa que vai fazer o serviço. Como é que é isso, prefeito? Quando é que vão sair esses radares? André, a gente tem que largar a mão. E precisa de radar em Cuiabá, prefeito? Olha, quais as capitais brasileiras... A cidade está tudo parada, não anda. André, quais as Monitorado capitais... por obras da Copa, né? Tudo parado. André, quais as capitais brasileiras que não têm radar? Cuiabá acho que é a única. Será que 26 capitais brasileiras estão erradas e Cuiabá está certo? Primeira pergunta. Porque a gente já teve um histórico, eu defendo né? radar, Que os eu defendo radar, aqui deixar foram... claro aqui, eu defendo radar. Mas falar Não, a gente tem um André, histórico tem que negativo. arrecadar, aí problema. a coisa já fica Não um é o pouco histórico estranha. negativo, Ana. É o argumento fácil, né, que, na verdade, as pessoas até acham que ele é correto, mas, no fundo, ele traz prejuízos muito grandes para a nossa Eu sou a cidade. favor Sim, do com radar. certeza. Então, vamos analisar com Também profundidade. Então, eu comecei dizendo assim, ó, só Cuiabá, eu não tenho, pelo que eu já ouvi também, de várias capitais brasileiras, só Cuiabá não tem um radar. Cuiabá não tem radar, mas está cheio de lombada, cheio de quebra-mola. Que pune todo mundo. O quebra-mola, ele pune todo mundo. Todo mundo é penalizado quebra-mola. O radar pune só o infrator. Pune só o infrator. Se você não quer entrar na chamada indústria da multa, respeite as leis de trânsito. É simples. Ou você acha que pode andar a 120, fique ali na Miguel Sutil, olhando se não passa nego a 120, 140 por hora. Exatamente. Passa ou não Mas passa? daí À o noite, Antenor falar À noite, que... O principalmente. Antenor falar, ó, precisa arrecadar, aí acaba dando o recado de uma forma errada. Antenor, Fica uma... se antena. Antenor. Presta Se atenção, liga, né? Antenor, Presta presta atenção. Ó o chefe aqui, ó, presta atenção. Olha como é que explica, né? Fica Explica explicando errado. Né? direito, explica direito. Então, André, olha só, o radar ele é um equipamento, né, de controle de educação no trânsito, ele é de controle de educação do trânsito, porque a educação ela se faz de várias formas.
com conscientização, mostrando para as pessoas, nas escolas. Isso tem que acontecer continuadamente. Mas a forma mais rápida para você chegar na consciência das pessoas é entrando pelo bolso. Quando você entra pelo bolso, é o órgão vital rapidamente as pessoas sabem, né, que não pode. Então nós vamos ter radar nas avenidas, nós vamos ter o fura-fila. Quantos acidentes nós já tivemos porque as pessoas avançaram o sinal aqui na nossa capital? Né? As lombadas eletrônicas, que você reduz para 40 por hora, não tem aquele baque, não tem aquilo, e passa em alguns locais. Então, esse processo, ele é usado no Brasil, nas principais cidades brasileiras, é usado nas principais cidades do planeta. Sim. Isso não é um problema só do Brasil. Prefeito, já no passado já teve em Cuiabá, né? E estava ilegal, foi retirado. Totalmente. Mas o que eles não tinham era padronização. Você navegar sutil, você estava lá, 60 dias a pouco lá na frente tinha um outro por 40 por hora. E mal sinalizado. Aí foi que nasceu a história da indústria da multa. E agora não vai ter sinalização nenhuma. Não, só via monitorado por radar, mais nada. No passado, a empresa, né, isso alguns anos atrás, não lembro quantos anos. Foi na administração Wilson Santos, faz foi o que na faz primeira hoje, faz administração 10 anos, 10 anos por aí. Naquele momento, eu lembro, parece que a empresa ganhava um percentual das por multas multa que ela recebia. Isso foi proibido no Brasil inteiro, esse modelo não é mais admitido. Você contrata um serviço, a licitação você contrata um serviço para que a empresa possa instalar, e o que é pior, não é instalar, é manter aquilo funcionando adequadamente. Porque a manutenção desses equipamentos que ficam na rua, que sofrem um problema de depredação, vandalismo, tem as chuvas, intempéries, raio, então tem uma manutenção muito forte naquilo. Então o contrato é de instalação e manutenção. Então ela cobra-se um valor para manter aquilo funcionando. Obviamente, as multas elas são do poder público. Né? Municipal. Municipal. Que pode utilizar integralmente da prefeitura. do poder público municipal. Aquelas multas elas podem ser utilizadas e junto nesse pacote, André, tem, por exemplo, né, o sistema de fiscalização eletrônica também, que aí vai acabar aquele talãozinho ali do amarelinho, vai ser uma espécie de tablet. Um tablet que ele vai poder tirar uma foto se o cara estacionou em cima da calçada, né? E aí você vai receber ali, não, eu estava realmente em cima da calçada. Isso fica mais o agente transparente, o né? agente policial pode ter isso daí. O senhor tocou no ponto que eu queria chegar agora também nesse final de programa, que é a questão dos amarelinhos, Onofre. Tem amarelinho lutando MMA com o condutor, o prefeito. Mostra as imagens aí, do amarelinho socando aquele condutor lá na 13 de junho. Queria que o senhor comentasse sobre esse episódio, prefeito, e comentar também sobre um assunto que eu ouvi também na Rádio Mix, lá com a Ana Carla e com o Onofre, sobre a questão das armas não letais, a pistola taser. Há realmente a possibilidade desses amarelinhos usarem esse tipo de armamento? Porque o cara sem armamento já é um perigo, né, Onofre? Ele tem treinamento para isso, né? Imagina com uma pistola taser na mão, o que esse cara vai fazer? Pelo menos aquele aquela que dá choque, né? É a que dá choque. Pelo menos aquele lá, não posso generalizar, falar em todos, mas pelo menos aquele que... Bom... Só para complementar, aquele que foi aí, lutou MMA, ele já está fora da corporação ou está passando por um processo de sindicância? Na verdade, Ana, é lamentável aquele fato. Nós abrimos uma sindicância, ele foi afastado, né? O episódio é lamentável. Nós temos que apurar realmente o que aconteceu ali. Existem algumas versões que apontam que o cidadão, parece que depois que foi autuado ali pelo amarelinho, o agrediu, mordendo. Mas nada justifica a reação do amarelinho. A imagem é clara. Ana, ele enfia o dedo na boca do motorista e o motorista morde o dedo dele. Eu não estou justificando. Acho que eu morderia também, prefeito. Não é por nada, não. Eu morderia o amarelinho. Eu estou relatando aquilo que eu ouvi. Né? Mas o que vai valer é um processo de sindicância que foi aberto pela prefeitura, né, para apurar os fatos. Existe um código, né, de ética, de comportamento, chamado Código de Servidor Público, e ele tem que cumprir isso. Se houver algum excesso desse agente público, né, será de acordo com esse código, que não foi inventado nem criado por nós, e está submetido todo o servidor público, ele será aplicado a este caso. Mas nesse momento me cabe dizer, e foi feito isso, que ele foi afastado das suas funções e está correndo na corregedoria do município, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho exemplar, porque só o ano passado nós demitimos 40 servidores porque descumpriram ou não cumpriram aquilo que está previsto no Código. Ninguém conseguiu voltar? Até poucos dias atrás, quando eu perguntei esse assunto ao Galo, que é o nosso
né, procurador do município, ninguém conseguiu na justiça voltar. Lembra daqueles que participaram da operação, né, que fraudava Do impostos IPTU, ali, né, os do IPTU? impostos. 10 foram demitidos. Pessoas que tiveram aí, desde abandono de emprego, pessoas que tiveram, não cumpriam jornada de trabalho. Então, tudo isso aconteceu, mas garantindo o processo legal, a ampla defesa, para que na justiça não pudessem Mas cancelar. esse amarelinho está em estágio probatório ainda, se não me falha a memória. Não teria que ter sido demitido já? Não, cara, não podemos, porque ele ainda André. não tem estabilidade, né? André, eu não posso, por uma imagem gravada, um pedaço da cena ali, né, eu como prefeito, tomar essa atitude. Nós temos que ter responsabilidade com todos, né, com a imagem da prefeitura, do cidadão, mas certamente nós temos que garantir ali o devido processo legal, né, dando a ele a defesa, que ele possa mostrar e demonstrar que ele agiu em legítima defesa, ou sei lá o que foi, para que nós possamos, que as grandes imagens é a luta deles ali no chão. Como ela começou, eu não vi, pelo menos, né? Vou lhe chutar a outra canela agora. Se fosse na sua empresa, o senhor faria o quê? Com ambos. Mas eu não estou na minha Ambos empresa. funcionários do senhor foram para as vias de fato e seu circuito interno Certamente tudo. a empresa faria o quê? pública não tem a menor condição nesse aspecto de ser comparado com a empresa privada. Lá você pode, a seu exclusivo critério, fazer as demissões. Aqui na empresa pública eu não posso fazer isso. Na minha empresa, eu também faria uma apuração que demoraria 2 ou 3 dias, né? Em 2 ou 3 dias nós tomaríamos a decisão. Aqui não, nós temos que criar um processo, mandar para a corregedoria, ela tem uma agenda de trabalho, mas em 30 dias certamente é um prazo para que ela possa se pronunciar. Eu fiz essa comparação porque antes do senhor ser prefeito, o senhor me deu uma entrevista lá no meu site, no Repórter MT, e o senhor disse exatamente isso, que ia tentar colocar na gestão da prefeitura a sua experiência de empresário. Eu falava, prefeitura não é igual a empresa, prefeitura é bem diferente de tocar. Tem Tribunal de Contas para dar satisfação, tem judiciário, tem Câmara, a sua empresa, o senhor assina o cheque, paga, demite e pronto. Na prefeitura é diferente. O senhor está sentindo isso agora? Sem dúvida, é muito diferente. Mas existem algumas das experiências, André, que eu também aplico no dia a dia. Minha experiência como engenheiro, como executor de obras, na hora de conceber alguns desses projetos aí como Porto Cuiabá, né, como o Parque das Águas, o Tianair, lá o novo Horto Florestal, na hora de fazer execuções de obras aí, né, na prefeitura, por exemplo. Né, vou te dar um exemplo claro da minha experiência da vida privada que nós estamos aplicando na prefeitura. O asfalto que nós estamos aplicando aí nessas ruas, né, antes a gente comprava tudo, um pacote fechado, né, de uma empresa. Hoje nós compramos, né, da Petrobras a emulsão asfáltica, compramos da pedreira, né, a brita, né, e o pó de pedra, compramos areia e mandamos alguém rodar esse asfalto para nós. Nós estamos economizando aí mais de 30% por tonelada. Uma tonelada que o ano passado, né, no contrato anterior de 2012, custava em torno de R$220 a tonelada, nós estamos rodando agora por R$150 a tonelada. Estamos economizando aí quase 30% no valor do asfalto, porque eu estou usando uma experiência que eu tinha de partilhar ali, né, as compras, comprando melhor, juntando aquilo, sai um preço final melhor para a cidade de Cuiabá. Isso é uma experiência que eu fiz muitas e muitas vezes na minha empresa, na iniciativa privada. Então existe sim, agora, nem tudo é igual, principalmente nesta parte legal, na parte de, né, de você tratar o servidor, que é principalmente aquele que é chamado servidor, que tem estabilidade no emprego. Mauro, o que te preocupa mais na prefeitura ainda hoje e que certamente vai te preocupar até o final? Preocupa muito, né, hoje, assim, algumas coisas que não só na minha administração, Onofre, mas principalmente ao longo dos anos. O custo da máquina pública está aumentando muito. Cada dia que passa, né, está agregando mais custo para as prefeituras. E eu não tenho medo de dizer que dentro de 10, 15, 20 anos, né, no máximo isso, né, nós vamos ter um custo para as prefeituras que elas não vão conseguir suportar. Que está gerando Por quê? esse custo alto? Nós estamos aposentando, né, a Previdência. Muita gente está aposentando e você continua pagando os aposentados. E você tem que ir repondo essas pessoas. Porque se aposenta um professor, eu tenho que continuar pagando o salário desse professor, principalmente aqueles que são os mais antigos, está fora do regime mais novo, e contratar um novo servidor, só de aposentadoria, né?
em 2016, nós vamos gastar algo em torno de 100 milhões de reais por ano. Num orçamento de quanto? Um orçamento de, provavelmente, real, em 2016, de 1,5 bilhão. Mas 100 milhões de reais, Onofre, é tudo que nós arrecadaremos este ano de IPTU. É como se toda a arrecadação do IPTU fosse usada apenas para pagar os aposentados da prefeitura. Então é um investimento que complica a situação aí daqui 10, 15 anos. É difícil de solucionar também, né? E não é um problema da prefeitura de Cuiabá. Isso é um problema do serviço público no Brasil, do estado de Mato Grosso, das prefeituras mais antigas, né, dos estados brasileiros de maneira geral, do serviço público federal. Ou seja, cada vez mais as pessoas têm vida mais longa, né, 70, 80, 90 anos. Tem muita gente se aposentando aos 50 anos, contribui por 30 anos, vai ficar aí 40 anos, 50 anos, né, usufruindo. É um direito que elas têm. E o segundo problema, que mais te incomoda? Me incomoda hoje essa falta da capacidade da cidade fazer investimento. Nós somos muito reféns, né, do governo federal. Você sabe, Onofre, não sei se o cidadão que está em casa sabe disso, né, tudo aquilo de imposto que se arrecada no Brasil, todos os impostos que são pagos pela população brasileira de maneira geral, 14% fica no município, 23% a 24% fica no governo do estado e 63% disso, 63% vai para o governo federal. Então a prefeitura, né, que é a cidade onde as pessoas moram, porque todos nós moramos na cidade, é na rua, é no bairro, ninguém mora no estado, você mora na cidade, é na rua, é no bairro, e é ali que você quer saúde, que você quer escola, quer creche para o filho, que você quer a coleta de lixo, que você tem que cuidar das crianças, dos jovens, do trânsito, do asfalto, enfim. Todas as principais demandas do cidadão perante o Estado estão nas costas da prefeitura. E aí nós ficamos aí reféns, né, de um sistema equivocado no Brasil que está trazendo muito prejuízo para as cidades e para os cidadãos. Pacto Federativo, prefeito, né? Nosso tempo está acabando, assim, estourado, mas eu preciso lhe fazer uma última pergunta. Já chutei as duas canelas, vou chutar o calcanhar agora. O senhor esteve aqui no programa, no final do ano passado, e eu perguntei sobre a obra do VLT. E o senhor disse claramente, não anda 1 metro até a Copa. Isso causou um alvoroço entre o governo e a prefeitura, Onofre? Virou uma guerra entre secretários, um respondia daqui, carta dali, nota de cá, enfim, direito de resposta, e todo mundo falou. E o VLT não andou 1 metro, Onofre. Agora o governo está dizendo que o VLT vai andar até o final do ano. O senhor acredita que anda, prefeito? É para dar polêmica ou não? Que rufem os tambores, vai, vamos lá. É para dar polêmica. É para falar a verdade. Anda ou não É para dar anda? polêmica ou não? Diz que as verdades às vezes dói, né? Eu sou um homem de falar a verdade, às vezes você até deixa de falar para evitar confusões. Mas eu tenho que, primeiro, antes de dizer sobre isso, eu tenho que reconhecer, né, o trabalho importante, né, que foi feito aí pela Secopa, pelo governo, né, aquela força total que foi dada nos últimos dias. Sim. Na chegada da Copa, tudo deu certo, tudo funcionou. A prefeitura ajudou naquilo que pôde ajudar. Perfeita em Cuiabá, são todos de parabéns, né, o povo cuiabano principalmente de parabéns. Agora, parabenizei o governador, inclusive, pessoalmente. Pelo que está acontecendo aí, André, mas o VLT... eu vejo assim, com uma certa dificuldade. Tá? Eu vou ser mais ameno agora, até para não causar muita polêmica. A certa dificuldade uma certa vai andar uns 10 metros, então. Entendeu? É uma suposição. É uma suposição, na linha do jornalista, né? Que, não, senhores, é muito pouco provável, tá? Vamos ser honestos, né? Mas isso não é culpa do governador, não é culpa do Maurício. A empreiteira, ela tem as suas dificuldades. Nós tivemos um problema de chuva muito forte esse ano. Choveu muito, como historicamente não se chovia em Cuiabá ao longo dos últimos 10 anos, nesse período de janeiro até março. Ele está bonzinho Eu hoje. estou falando o que é verdade e que é fato. Então isso prejudicou um pouco o andamento das obras. Não foi possível realmente rodar até junho, até julho, como se previa, até o Porto pelo menos. E eu vejo com grande dificuldade, a não ser que a construtora, né, responsável pelo consórcio, mude radicalmente o ritmo das obras que estão aí. Está parado. Então, essa pergunta já tem resposta. Prefeito Mauro Mendes, obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Sucesso para o senhor, boa sorte lá no Palácio Alencastro, que afinal de contas o senhor vai precisar bastante. O senhor ainda tem mais 2 anos e meio de gestão pela frente. E que o senador Jaime Campos não jogue nenhuma praga, viu? É. Não, verdade. Ana Carla, obrigado pela sua
participação, primeira vez. Leve nosso abraço à Rádio Mix. E diga ao Paulo Sá para parar de me imitar. Pois é, eu vou Tá falar bom? para puxar a orelha dele. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E obrigada, prefeito. Onofre Ribeiro, meu mestre, velho mestre, obrigado mais uma vez. Obrigado. Venha mais vezes. Você em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado.